Considerando as funções abaixo obtidas a partir de f de x igual a A mais B vezes cosseno de cx menos d, o valor de A, B, C, D, né? Tudo multiplicado é. Esse tipo de questão é muito bom também. Você pode tentar ver o que aconteceu com o gráfico, ou você pode ir usando os pontos a seu favor, né? Por exemplo, você tem aqui esse ponto aqui, que é o 0, 1, né? O 0 e 1. Você tem esse ponto aqui, que é o π sobre 2 e 2. Você tem esse ponto aqui, que é ai, meu Deus, menos π sobre 2 e 0. Você pode também utilizar esses pontos, logicamente, para chegar na sua resposta, tá bom? Ou você pode ver que tipo de flutuação sofreu o gráfico. Por exemplo, se você pensar que a função cosseno é aquela que tem esse aspecto aqui, ó. O que você pode ver de diferente, talvez, dela aqui por enquanto? O que você pode perceber aí de diferente? Que ela andou, né? Ela andou porque aqui na função cosseno tradicional, o ponto máximo ele fica sobre o eixo y. Aqui o ponto máximo a gente pode pensar que ou ele está à frente, né? Ele andou, né? Ou ele pode ter voltado caso eu tenha multiplicado por um valor negativo, que eu inverto as concavidades. Vamos pensar que não houve multiplicação por valor negativo. Vamos pensar só que andou para frente ou para trás. E lembre-se que o cara responsável por fazer andar é esse cara aqui. Quando eu adiciono aqui, né, faço mais 3, mais 2, mais π, eu ando com o gráfico para a esquerda. Se eu subtrair, né, um valor positivo, se eu subtrair, né, menos 3, menos 2, menos π, aí ele anda para a direita. Supondo que esse d aqui é positivo, né, ele andou para a direita o gráfico. E é exatamente o que a gente precisava, né? Porque se esse gráfico anda para a direita, agora ele começa a passar pelo zero, não é isso? Ele começa a passar pelo zero e começa a ter esse aspecto aqui. Certo? Ele deu uma movimentada de quantos graus? Esse ponto tinha que estar aqui. Ele deu uma movimentada de 90 graus. Movimentou aí π sobre 2 para a direita. Então a gente pode fazer uma primeira suposição que o d ele é o π sobre 2. Certo? Menos π sobre 2 desloca o gráfico para a direita. Repara que o movimento completo aí dele, qual é o período dessa função que a gente pode ver aí? Ele está fazendo, né, o movimento completo ainda, ó. Ele está fazendo todo o movimento a partir daqui até chegar aqui. Ele continua fazendo o movimento ao longo de 2π, concorda? Ele continua fazendo todo o movimento ao longo de 2π. Dessa forma, C não alterou em nada o x, a gente pode continuar supondo que o C é 1. Ok? Né? Dá para entrar nessa linha de raciocínio porque não alterou o período continua sendo 2π. Né? Tem π para a parte negativa e π para a parte positiva. O que aconteceu aqui? O B ele mexe nessa amplitude aqui, ó. Esse B, no caso, mexe nessa amplitude aqui. Se eu multiplicasse por 2, né, ao invés de ir de menos 1 a 1, ele vai de menos 2 até 2, e assim por diante. Se eu multiplicasse por 3, iria de menos 3 a 3. Repara que aqui a amplitude não mudou, tá? A amplitude continua sendo 2. 1 na parte de cima, 1 na parte de baixo. Então não houve mudança de amplitude. Dessa forma, se não houve mudança de amplitude, a gente pode continuar com o B igual a 1, pensando que B igual a 1 da mesma forma. Não houve
mudança de amplitude. O que houve foi um deslocamento para cima do gráfico, né? O que houve foi um deslocamento para cima. O ponto que batia no 1, ele subiu e bate no 2. O ponto que batia no menos 1, ele subiu e agora bate aqui no 0. Certo? Então, o que aconteceu? Houve um deslocamento de uma unidade para cima. Esse gráfico foi deslocado uma unidade para cima. Quem é que desloca para cima? É você somar na função. Somar na função, que é esse cara aqui, ele tem o papel de deslocar para cima. E se deslocou uma unidade, quer dizer que esse cara ele é 1. Né? Se deslocou uma unidade, esse cara é 1. Certo? Então a gente vai fazer aqui A vezes B vezes C vezes D. Vamos chegar à conclusão que pô, o A, B e o C é todo mundo 1. E o D, no caso, é π sobre 2. E no caso, multiplicando todo mundo, vai dar π sobre 2 esse produto. Certo? Então a resposta daqui, letra A. Isso é uma das possibilidades de chegarmos aí a esse gráfico, né? Eu prefiro tentar sempre fazer dessa forma, tá? Através das transformações que houve. Prefiro sempre chegar através das transformações que houve, do que tentar ficar jogando os valores ali, que a gente fica fazendo várias e várias contas. Até porque aqui, eu até tenho 4 pontos conhecidos, tá? Você pode usar os pontos, né? Tem vários pontos conhecidos, na verdade. Dá para usar os pontos e encontrar todos, tá? Mas assim, eu tento sempre fazer dessa forma, tentar desfazer a transformação. Vou pegar a função original, cosseno cru, né, o seno cru, e tentar ver que transformações ele sofreu. Show de bola? Essa daí é